Vamos dar início aqui ao nosso estudo da escola dominical. Quem começa cedo, termina cedo, viu? Então... Olha, se eu me atrapalhar aqui com os... Bota mais alto. Se eu atrapalhar aqui com os livros aqui, às vezes eu pego um, pego o outro e fica meio lá e cá, né? Mas eu gostaria de iniciar orando, né? E eu estou acostumado com uma mesa grande, aí boto um monte de livro, um monte de coisa assim na minha mesa. Estou ficando... Gente importante é que faz isso, viu? Estou ficando importante. Aí quando tem um púlpito pequenininho assim, eu me desacostumo. Tá? Então vamos orar para nós iniciarmos o nosso estudo. Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade que temos aqui, de mais uma vez estarmos aprendendo a Tua palavra. Peço que o Senhor esteja nos dando sabedoria, graça, Senhor Deus, e que esses conceitos, essas verdades estejam entrando dentro da nossa mente e do nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora falar sobre a pergunta 105. Tá? Então, na pergunta, só recapitulando, a pergunta 103 do Catecismo Maior qual é o primeiro mandamento? Aí ele responde, o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. A pergunta 104, quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Então, nós vimos esses deveres exigidos. Eu vou até ler porque é pequenininho, né? Os deveres exigidos são conhecimento, reconhecimento de que Deus é o único verdadeiro Deus, o nosso Deus, e de adorá-lo, glorificá-lo, por isso, mediante o pensar e o meditar nele, lembrar-se dele, tê-lo em alta conta, honrar, adorar, preferir, amar, desejar e temer a ele, nele crer, confiar, esperar, desejar, alegrar-se, ser zeloso por ele e clamar por ele, dar-lhe louvor e graças, prestar-lhe toda obediência e submissão com todo ser e cuidar de agradá-lo em todas as coisas e entristecer-se por ofendê-lo em algo e caminhar humildemente com ele. Então nós vimos tudo isso aí. Tá? Agora sim, agora sim. Aí nós vimos tudo isso aí. Tá? Então o Catecismo Maior ele sempre vai apresentar o lado positivo, ou seja, né, o que o mandamento exige, e o lado negativo, o que o mandamento condena. Tá? Então a pergunta 105, que vai ser um pouquinho maior, tá? É essa parte dos pecados proibidos, é o que se condena com relação ao primeiro mandamento. Então, vamos aqui, que a gente vai até pesquisa audaz. Lógico que a gente não vai conseguir chegar lá, né? Mas essa é a nossa primeira parte. Então, diz assim, os pecados proibidos no primeiro mandamento são ateísmo, negar ou não ter um Deus, a idolatria, ter ou adorar mais de um Deus, ou qualquer outra associação em lugar do Deus verdadeiro, não tê-lo, não confessá-lo como Deus e nosso Deus, a omissão ou a negligência de qualquer coisa devida a ele, exigida neste mandamento, a ignorância, o esquecimento, as más concepções e falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a ele, a pesquisa audaz, curiosa dos seus segredos. Essa é a primeira parte. E eu dividi, né, nessa primeira parte. Aí ele continua. Toda profanidade, toda aversão contra Deus, o egoísmo, o espírito interesseiro e toda aplicação desordenada e imoderada de nosso entendimento, vontade ou afetos para outras coisas, e o desviá-los de Deus em tudo ou em parte, vã credulidade e incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, desconfiança, desprezo, a resistência obstinada, a insensibilidade para os juízos de Deus, a dureza de coração, a soberba, a presunção, a segurança carnal, o tentar a Deus, o uso dos meios lícitos, a confiança dos meios ilícitos, os deleites, gozos carnais, o zelo corrupto, cego e indiscreto, a tibieza, o desalento nas coisas de Deus, o alienar-se e o apostatar-se de Deus, o orar ou prestar qualquer culto religioso aos santos, anjos ou qualquer criatura, todos os pactos e todas as consultas feitas ao diabo, dar ouvidos às suas sugestões, o fazer os homens senhores de nossa fé e consciência, fazer pouco caso e desprezar a Deus e aos seus mandamentos, o resistir e entristecer o seu espírito, o descontentamento, a paciência com as suas dispensações, o acusá-lo estultamente dos males com que ele nos aflige,
O atribuir o louvor de qualquer bem que somos, temos ou podemos fazer a fortuna, ou seja, a sorte, né, o acaso, aos ídolos, a nós mesmos ou qualquer outra coisa. Então vejam aí que a lista é grande, né? E essa lista vai ser o paralelo oposto da primeira, né? Quando ele fala lá que o que se exige no primeiro mandamento é o conhecer e reconhecer a Deus, a pergunta 105, que vai ser o que se proíbe, vai começar na mesma estrutura. Tá? Ele falou lá em conhecimento, aqui é o contrário desse conhecimento. Então, aqui nós temos pecados proibidos no primeiro mandamento. O ateísmo, negar ou não ter um Deus. Tá? E é interessante a gente falar sobre isso, por quê? Porque, e aí eu vou para os comentários de Johann Gerardo Voss, né? O que é ateísmo? Tá? Literalmente é negação de Deus, ok? Então ele diz aqui, literalmente significa não deísmo, ou seja, negação de Deus. E designa o ensinamento ou a crença que não há Deus. Significa, portanto, a negação da existência de Deus. A negar a existência de Deus é pecar contra o primeiro mandamento. Legal, nós não somos ateus, nós cremos num Deus. Não é tão simples assim. Porque ele vai dividir aqui, didaticamente, eu não sei se essa é uma designação teológico-acadêmica, ou seja, formado nos bancos, né, teológicos, ou se é algo que ele mesmo identificou, né? Mas ele apresenta 3 tipos de ateísmo: o ateísmo teórico, o ateísmo virtual e o ateísmo prático. Tá? Então, por isso que eu disse que é mais complicado do que às vezes a gente pensa. O que seria esse ateísmo teórico? O ateísmo teórico é a negação absoluta, em questão de opinião ou crença, da existência de qualquer Deus ou deuses. Eu não sei se no Brasil nós temos ateus. Pode até ter, né? Porque o ateu sempre diz, graças a Deus. Então deixou de ser ateu. Né? Se ele faz qualquer menção, né, a Deus, ele deixa de ser ateu, literalmente falando, né? Entendam que aí é uma contradição, né, de termos que é apresentado, né? Porque se ele não acredita em Deus, ele não tem que fazer menção nenhuma a Deus, né? Porque na realidade esse tipo de postura, a negação absoluta da existência de Deus, é uma coisa que vai contra a natureza humana criada. Tá? É somente um pensamento teórico. Mais nada. Pessoas vivem como se Deus não existe. Não, vive. Mas é impossível. É impossível ao homem ser ateu no sentido lato do termo. Ele pode não reconhecer isso. Pode dizer, não acredito em Deus. Deus não existe. Tal. Mas ele está indo contra a sua própria natureza. O homem comum, né, a natureza humana faz isso, vai contra a sua própria natureza, né? Pratica determinadas coisas contra a sua própria natureza e traz, como diz a Escritura, o juízo de Deus sobre a sua própria, sobre o seu próprio corpo. Mas tirando aí aspecto filosófico, né, de existir ou não ateu e tal, você tem aí o ateísmo teórico, negação absoluta da existência de Deus. Muito comum entre filósofos, historiadores, pensadores, aquela coisa toda, né, psicólogos. Né? Aí você tem outro tipo de ateísmo, virtual. O que é o ateísmo virtual? O ateísmo virtual, que é muito difundido hoje, é a negação da existência do Deus da Bíblia. O Deus que é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, em que há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são os mesmos em substâncias, iguais em poder e glória. Como esse Deus da Bíblia é o único e verdadeiro Deus,
É o único Deus que realmente existe. Por isso, negar a existência do Deus da Bíblia é ateísmo virtual. O ateu virtual crê em um Deus, mas não em o Deus. O seu Deus é um ser finito, limitado, considerado como uma implicação necessária da mente humana. Normalmente considera-se que esse Deus não tem existência absoluta, independente do homem e do universo. Assim como marido e mulher são termos correlativos, que implicam um no outro, dependem do seu significado um do outro. Da mesma maneira, o ateísmo virtual considera Deus e o homem, ou Deus e o universo, como termos correlativos, que implicam um no outro e que dependem do seu significado um do outro. Essa crença difere do afoito ateísmo teórico, por mais sutil, por ser mais sutil e não parecer tão maligna. O ateu virtual pode ser uma pessoa muito religiosa, da sua própria maneira, mas a sua crença, no fundo, não é melhor do que o franco ateísmo teórico. Quando, por exemplo, a gente vai identificar o que a Escritura fala, qualquer tipo de negação de Deus vai ser um ateísmo, né? No conceito absoluto da palavra. Eu nego o verdadeiro Deus, eu estou sendo ateu em relação àquele Deus. Então, você vê aí que existem categorias, né? E ele está apresentando essa categoria. E a terceira, quer dizer, a categoria do ateu sumariano, teórico não existe Deus. Não tenho religião nenhuma, sigo o meu próprio ventre. O ateísmo virtual, não, esse Deus da Bíblia aqui não existe, eu não creio no Deus da Bíblia. Eu tenho outros deuses aí, pratico outras religiões, mas o Deus da Bíblia, isso é ateísmo também. E o último, o que é pior, é o ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? É aquele que conduz, o ateu prático é aquele que conduz a sua vida como se Deus não existisse. Mesmo que em termos de fé, ele admita que é um Deus. É quando uma pessoa crente, e eu não estou dizendo aí, nos referindo aos cristãos, protestantes, a nós, uma pessoa crente, crê em Deus, mas não vive de conformidade com isso. Não confia em Deus, não lança em Deus a sua dependência. E outras coisas que estão presentes lá no primeiro mandamento. Na pergunta do primeiro mandamento. Esse é o ateísmo prático. Muitos crentes vivem isso. Esse ateísmo prático. Quando você separa a religião de vida, você está fazendo, você diz, permeando, melhor dizendo, esse caminho. Por quê? A minha vida é uma coisa no mundo, religiosa é uma coisa, a minha vida no mundo é uma coisa, a minha vida religiosa é outra. Elas não se tocam. Isso é um ateísmo prático. E qual é a forma mais comum desse ateísmo, dessa negação de Deus? Gerhard von Rose vai dizer que a forma mais comum é o ateísmo prático, sendo a posição de pessoas que são indiferentes a Deus. Diferença, né? O cara que é indiferente, tanto faz, né? Fala ali. Tem uma definição falando uma frase, ateísmo cristão. Ele seria esse ateísmo prático que nós estamos falando? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Veja que essas designações são designações didáticas. Eu não sei nem se essa designação que ele faz aqui é acadêmica, ele é muito acadêmico. Se a teologia, a teologia como nós temos, estudando no seminário. O texto da carta de Hebreus, a incredulidade afasta do Deus. Isso aí. Porque é aquilo que você falou, ateísmo cristão. Então, assim, é uma designação interessante, porque mostra que você pode ter um comportamento religioso, mas na prática você é um ateu, porque você não vive de conformidade com aquilo que você supostamente professa. Ou seja, você não crê no poder de Deus
lança sua confiança nele, né? Eu estava lendo aqui, eu me esqueci disso, né? Falando, quando você não reconhece que os seus méritos, aquilo que você faz e tal, vem dele, né? Isso é ateísmo. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nós, como crentes, somos chamados a viver de conformidade com a nossa fé. E o mundo vive na negação de Deus. Completa negação de Deus. Ou seja, Deus não existe? Não. A maioria das pessoas creem, até porque o homem é um ser religioso, ele sempre vai acreditar em alguma coisa. Mas na realidade eles não creem no Deus verdadeiro. E não crendo no Deus verdadeiro, você está praticando um ateísmo prático. Veja como a ignorância, conhecimento, a ignorância com relação às coisas de Deus nos levam a esse tipo de comportamento, a vivermos alienados daquilo que realmente Deus é e aquilo que Ele exige, de nós. Gerhard von Roys, ele aqui nas perguntas dele, né, tentando elucidar e destrinchar aqui essas designações, né, que o Catecismo Maior dá, ele diz assim, por que o ateísmo é, em qualquer de suas formas, um pecado terrível? Ele diz, o ateísmo é um pecado terrível. Tá? Porque eu acho, vai dizer aqui, né, porque é a falta de conhecimento, né? É o a primeira coisa que se exige nesse mandamento é conhecer a Deus. Então, por ser a recusa disso, por isso que ele é terrível. Porque Deus é o Criador de todos os homens e o ateu recusa-se a reconhecer ou honrar o seu Criador. Essa relação entre Criador e criatura é a relação mais fundamental da Bíblia e da vida humana. Quem nega o mais fundamental de todos os relacionamentos é alguém completamente perverso e maligno, pois chegou ao limite de negar a Deus que lhe deu vida. Então, por isso, ele é um dos pecados mais terríveis, porque vai direto contra o conhecimento de Deus. E aí você tem lá, né, o ateísmo, a idolatria. Engraçado porque o ateísmo vai levar isso aí, tá? O ateísmo vai levar a idolatria. Ou seja, a idolatria crassa, né, manifestada fisicamente, né? Ou uma idolatria do próprio eu, onde você é o Deus de você mesmo. Então, é o passo seguinte. Então, veja aqui o que ele fala a respeito disso. Vamos lá. Essa resposta do catecismo usa o termo idolatria em sentido amplo e abrangente, fazendo o termo incluir o politeísmo, a crença em mais de um Deus. Quando eu estava no seminário, eu tinha uma aula que era ciência da religião. Meu professor, ele era pastor, mas era filósofo também. Ele era formado em filosofia. E aí nós tivemos essa disciplina, ciência da religião. E a ciência da religião é uma disciplina secular. Secular. Ou seja, você vai estudar isso em determinados contextos de universidade, onde aborda esse aspecto teológico, vai falar, né? E é muito interessante porque, na visão da ciência, da ciência da religião, os autores são autores seculares, tem autor cristão somente. Né? É uma disciplina como a filosofia, como a psicologia, como qualquer outra disciplina. E é interessante porque a ciência da religião, ela diz que o homem evoluiu seu pensamento religioso. Aí ele diz que ele era animista, ou seja, cria que existia um espírito nas coisas. Aí ele passa desse processo para o politeísmo. Eu estou sendo grosso aqui porque eu não lembro de tudo, né? E por fim chega ao monoteísmo. O monoteísmo, a crença em um só Deus,
Dentro da ciência da religião, pelo menos naquele tempo, isso se mudou agora. Tá? Era uma evolução no pensamento humano a respeito de Deus. Então, você contemplar ou acreditar em vários deuses mostra um comportamento, um conhecimento primitivo do homem. Vejam como está ligado ao conhecimento secular, né? Não tem nada de cristão aí, vamos dizer assim, bíblico aí. Mas é uma realidade. Então, o politeísmo, nesse conceito, é um conceito primário, primitivo, é um pensamento primitivo. E aí você tem religiões aqui no Brasil que creem em vários deuses, né? Hoje a religião grega, ela tem, eu não estou muito a par disso aí, mas eu tenho ouvido alguns relances, né? Que na Grécia eles estão voltando a adorar os deuses do Olimpo, Zeus, Hera. Eu ouvi isso numa reportagem e tal, não me interessei, né? Fui buscar mais detalhes, mas é um tipo de religião que está surgindo ou ressurgindo, que era considerado mitologia, ou seja, é uma história inventada para você, é uma parábola, por exemplo, para você explicar fenômenos da natureza ou da vida social. Naquele tempo, eles cultuavam esses deuses. Você vê isso aqui na Escritura, né? Eles cultuavam esses deuses, né? Mas o pensamento mais moderno evoluiu e, não, isso aqui é mitologia, isso aqui não existe e tal, aquela coisa toda. Agora está voltando. Isso é politeísmo. Isso é idolatria. A própria Igreja Católica é idólatra. É uma idolatria grosseira para nós, mas para eles não é idolatria. Para nós porque tem imagem, mas eles acreditam no Deus da Bíblia, do jeito deles, né? Mas é idolatria também. Então a idolatria é condenada. O que é o fruto da idolatria? A ignorância. A ignorância e o desconhecimento de Deus. Por isso, no primeiro mandamento, por isso que a pergunta do Catecismo Maior, a primeira coisa que está relacionada ao primeiro mandamento é conhecer e reconhecer o Deus único e verdadeiro. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. Os pecados proibidos: ateísmo, negar ou não ter um Deus; a idolatria, ter ou adorar mais de um Deus ou qualquer outra associação em lugar do Deus verdadeiro. Então vejam aí, eu sempre me espanto, que eu fico lendo essas coisas, cada hora eu fico me espantando com o que eles falam, a forma didática. Eu sempre me espanto quando eu leio isso aqui, eu vou estudar, sempre surge uma coisa nova aqui na minha cabeça, não na minha cabeça, não, que está aqui, na forma didática como eles trabalham, né? Esse catecismo, né? Veja que há uma relação, uma continuidade aqui, né? Idolatria, ter ou adorar mais de um Deus, ou qualquer outra associação em lugar do Deus verdadeiro. E aí ele vai perguntar, Johannes vai responder, né? Por que isso? Por que ter mais de um Deus ou ter qualquer outro Deus em vez do verdadeiro é um pecado terrível? Aí ele vai dizer, porque a natureza da relação do homem com o seu Criador é de tal ordem que o verdadeiro Deus demanda a sua total e indivisível devoção e fidelidade. Dividir a nossa devoção religiosa, dar parte dela ao verdadeiro Deus, que nos criou, e parte a alguma outra coisa, objeto de culto, é extremamente ofensivo a Deus. Ou Deus tem tudo, ou não tem nada. Oferecer-lhe parte da nossa fidelidade e serviço é desonrá-lo e ofendê-lo. E assim, eu até tinha me programado para falar isso mais adiante, mas eu posso antecipar. Mateus capítulo 6, verso 24. Alguns textos trazem Mamon ali. Mamon era um deus na antiguidade, que era o deus do dinheiro, da fama, da fortuna, sei lá. Deus da prosperidade e tal. Algumas outras traduções trazem amar ao dinheiro. Eles estão falando a mesma coisa.
E é interessante que a ideia ali é uma ideia subjetiva. Não podemos servir a dois senhores. Ou você vai se agradar de um, se aborrecer do outro, ou vice-versa. Aí ele diz, não podemos servir a Deus e as riquezas. As riquezas se tornam um Deus. O homem religioso pode se tornar um idólatra. Por quê? Porque ele está adorando, ele está dando culto, ele está dividindo, tá, o seu coração com Deus e outra coisa. E como é que ele manifesta isso? Da mesma forma que o ateu prático, na vida. Aí ele vai dizer assim, não andeis ansiosos. Quando o homem anda ansioso, das coisas que vão comer, que vai beber, tá, não é aquela ansiedade, aquela preocupação normal. É aquela ansiedade desesperadora de alguém que não tem ninguém por si. É isso. É isso. Mas, positivamente, faltou dinheiro, estou passando uma situação difícil e tal. Você não tem que estar ansioso, desesperado, como se você não tivesse um Deus. Você tem um Deus que cuida de você. E o cuidado vai vir. Mas você vai ficar de braços cruzados, né? Não? Você vai fazer a sua parte. Mas Deus vai cuidar. A gente precisa crer nisso. Não porque a gente precisa crer, porque é verdade. Porque Deus cuida. Porque Ele cuida. Ele sustenta. Ele vai fazer com que você permaneça. Isso quer dizer, eu não posso passar por dificuldade nenhuma porque Deus não está cuidando. Não. O cuidado é para isso, é para passar na dificuldade. Se você não está passando por dificuldade, você não precisa de cuidado, né? Eu estou bem, estou de saúde. Com a saúde 10, né? Tirando o ombro aqui. Eu vou precisar ir médico? Não preciso de cuidado. Estou bem. Né? Então, quando a Escritura fala isso, é porque nós estamos completamente na mão de Deus. E nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos crer nisso. Crer que Deus não vai resolver do jeito que você quer, não porque é como você quer. Não, Deus está trabalhando sabiamente no mundo e na sua vida. Por exemplo, eu me lembro de algumas situações que não é diferente de ninguém. As dificuldades que a gente passou na vida, os problemas, alguns já passaram por morte, até perda de alguma situação de saúde sua. Hoje você é debilitado por isso, por esse motivo e tal. Deus deixou de cuidar de você nisso? Deus está cuidando. E a gente tem que crer nisso. A gente tem que sustentar nisso. Não porque aquilo vai, aquele pensamento positivo. Não, é porque é verdade, está na Escritura. E nós temos vivido isso. Eu olho as dificuldades que eu passei na minha vida, desde, por exemplo, quando eu saí de casa, até antes, e vejo hoje a minha vida, meus filhos com as suas famílias, têm as suas dificuldades, crescidos e tal, e a vida foi sendo levada, e Deus foi abençoando. Não deixei de passar por dificuldade, por aflição, como ninguém deixa, mas Deus está cuidando, e a gente tem que crer nisso. Quando a gente olha para trás, fala, poxa, como Deus cuidou naquele momento. Eu passei por aquilo, passei por desemprego, por doença, mas Deus cuidou. E Deus cuida. E se você morrer, meu irmão, você vai para o céu. Se você bater as botas ali, nesse percurso, você vai estar com Ele. A morte não é mais um inimigo na nossa vida. A morte para os crentes é um descanso. É um instrumento agridoce da parte de Deus. Agridoce por quê? Porque tem ali, o último inimigo vai ser a morte. A morte é uma separação, mas é doce porque estaremos com Cristo. Esse mundo de sofrimento, de preocupações, de pecado, para nós se encerrou. É aquele último jogo de futebol, que você termina e fala, agora você pode descansar. O jogo acabou para você, aí você vai descansar. É isso.
Tá? É isso. Tá? Então, por isso que ter um Deus ou mais de um Deus, isso é terrível. Tá? Aí ele continua. Ter ou adorar mais um Deus ou qualquer associação em lugar do Deus verdadeiro. O exemplo que eu dei como é que chama? Das riquezas. O não tê-lo e não confessá-lo como Deus e nosso Deus. Então, é um pecado claro, né? Não ter a Deus como nosso Deus e confessá-lo como nosso Deus. O mundo está sob juízo, por quê? Porque eles não... eu conheço ateu prático, né? Conheço o ateu, como é que chama o segundo? Virtual. O Rodrigo agora tirou meu pensamento, Rodrigo. Mas eu vou cumprir o que eu falei, que eu pedi para ele. Então, deixa eu só terminar aqui. Vamos lá. Me perdi. Me perdi. Eita, ferro. Não, eu vou terminar. Eu só queria fechar o pensamento. Deixa eu fechar o pensamento depois. Então a gente vai encerrar aqui, tá? Aí na próxima semana a gente continua, ok? Então ficamos com ter ou adorar mais de um Deus ou qualquer outra associação em lugar do Deus verdadeiro. Aí eu ia falar não tê-lo, não confessá-lo como Deus nosso Deus. A gente deixa para a próxima passagem. Fala, Alexandre. Eu tenho negligenciar também. Tá tudo. Tá tudo a mesma linha, é o próximo. A omissão e a negligência, é o próximo. Então vamos. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu tenho uma sugestão. O senhor falou aí em uma parte da idolatria da Igreja Católica, no movimento do Supremo Conselho, sobre a associação religiosa do crente dentro da estrutura da Igreja Católica, inclusive com relação aos sacramentos, que eles dizem que é sacramento, casamento. Então, seria bom até debater isso. Isso aqui que ele falou é interessante, porque a gente vai citar, provavelmente nesse mandamento, mas a gente vai falar disso com mais propriedade no segundo. Porque o primeiro mandamento é objeto de culto, o segundo mandamento é a forma de culto. Então a gente vai trabalhar isso aí. Mas eu acho que a gente vai citar, eu estava lendo algumas coisas aí, se eu não estou confundindo, eu acho que vamos citar alguma coisa a respeito disso. Então vamos encerrar a nossa escola dominical, nosso estudo. Vou pedir ao nosso irmão presbítero Fernando que ore, mas antes de orar, eu esqueci de falar dos visitantes, né? Nós temos aí a família do Eduardo, da Jéssica aí nos visitando o céu, sua esposa, sua filha. É um prazer tê-los aqui. Deus abençoe a vida dos irmãos. Pode orar aí para a gente encerrar.